Oi pessoal, meu nome é Camila do Camila Passadori Handmade e hoje eu trouxe para vocês a aula desse suporte de plantas maravilhoso que você pode adaptar para qualquer tamanho, o tamanho que você necessitar do seu vasinho, e também pode trabalhar com diversos tipos de fios. Eu trouxe aqui 3 tamanhos inclusive diferentes para vocês, mas todos feitos dentro do mesmo padrão. E eu quis trazer essa opção toda feita em crochê, mas que se ficasse mais assim, semelhante essa parte aqui do cabinho com o macramê, inclusive. Olha como ele fica lindo, mas é uma peça 100% em crochê. E debaixo de todos os vasinhos nós temos essa florzinha aqui super fofa em 3D, que fica para fora. Super delicadinha, olha que gracinha que ele fica. Esse daqui eu já fiz no tamanho médio, para esse vasinho que eu tenho aqui, tamanho médio, e a florzinha aqui embaixo. E também tem esse daqui, que é o grandão que eu fiz para essa planta bem maior também. E fica um efeito maravilhoso, gente. Então a gente pode adaptar para qualquer tamanho. Vou mostrar para vocês como fazer para o tamanho que vocês necessitarem. Eu sou uma pessoa que gosto muito de plantas, eu tenho muitos vasinhos na minha casa, muitos mesmo. Inclusive vasinhos assim feitos no potinho, que a gente consegue até utilizar potinho de palmito, potinho de molho de tomate, potinhos de vidro, e a gente consegue transformar aí em vasinhos de planta. Então, como eu tenho muitos espalhados pela minha casa, alguns eu resolvi fazer penduradinho. Então, eu trouxe essa opção para vocês de suporte de planta que ficou simplesmente maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o mais gostoso desse trabalho e simples é que a gente faz aqui aumentando um square. A gente trabalha um square infinito, que é um quadradinho da vovó, aqueles quadradinhos bem simplesinhos, que tem a flor aqui em relevo, que inclusive já ensinei esse square aqui lá no meu canal de squares, o square de crochê da Mila. E através do square a gente faz aqui o suporte para o tamanho que a gente necessitar, para o tamanho do vasinho de vocês. E quanto ao material, vocês podem trabalhar com o material de preferência de vocês, adequando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. Aqui este fio, por exemplo, que é este fio neste tom que eu utilizei o Amigo Love da Cisne, linhas corrente, e já aqui nesse outro trabalho aqui, esses outros dois, eu fiz com o barroco da Círculo, barroco natural. Estou deixando toda a lista de material aqui para vocês. Está aqui abaixo na descrição do vídeo a lista completa de materiais. Mas vocês podem trabalhar com o fio de preferência de vocês, só lembrando de adequar a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. Então já deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acharam, já compartilhem o vídeo com outras pessoas, deixem o seu like, se ainda não forem inscritos, se inscrevam nos canais, ativando as notificações para que vocês possam ser comunicados toda vez que sair um vídeo novo. E é isso, bora fazer! Iniciar fazendo um anel mágico. Então, vou laçar sobre meu dedo, jogando o fiozinho aqui para trás, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, trazer aqui para cima, dar uma giradinha e laçar o fio do novelo. Fiz aqui o meu anel mágico. Nós vamos trabalhar sempre agora sobre esses 2 fiozinhos. Aqui eu vou fazer mais uma correntinha, mais 2 correntinhas. Então, eu tenho a laçadinha inicial que nós fizemos, já fiz uma e vou fazer mais uma. Então, 3 correntinhas iniciais, que 2 são equivalentes a um ponto alto e uma correntinha referente à correntinha de separação. E aqui dentro, nós vamos trabalhar pontos altos com uma correntinha de separação. Então, eu laço, venho aqui dentro do anel mágico, faço meu ponto alto, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. E agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Agora, eu vou fazer outro ponto alto aqui dentro, ponto alto e uma correntinha de separação. Então, essa é a nossa sequência
Essas correntinhas, então, iniciais são equivalentes ao meu primeiro ponto alto, e aqui eu já tenho 1, 2, 3. Nós precisamos fazer um total de 8 pontos altos. Fiz aqui os meus 8 pontos altos, agora eu vou fechar meu anel mágico puxando esse fiozinho aqui para que se feche. E aqui nós vamos fazer o nosso fechamento invisível, então não posso esquecer de, antes de finalizar, então fiz meu ponto, eu vou fazer a correntinha de separação entre eles. E nós vamos fazer o fechamento aqui nessa segunda correntinha, então eu tenho a primeira aqui, a segunda e a terceira. Nós vamos fazer aqui na segunda. Então, vou colocar a minha agulha aqui, pegando essa alcinha de cima e deixando duas aqui para cima da agulha. Aqui eu vou laçar e fazer ponto baixíssimo, passo por dentro dessa e passo por dentro dessa. Dessa forma, a gente fez aqui uma cabecinha para esse ponto aqui que estava sem cabecinha. E ficamos aqui com 8. Confiram se está certinho aí os 8 pontos altos de vocês para dar certinho aqui o nosso square. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Precisamos ter 8 pontos altos e 8 intervalinhos. Agora, nós vamos vir apenas aqui com a nossa agulha, olha, e pegar aqui entre os vãos, que é nesse primeiro intervalinho que nós temos. Vamos trazer a laçadinha para cá e trazer aqui a laçadinha para cima. Trouxemos para cima, vamos laçar e fazer um ponto baixo. E agora, vamos fazer uma correntinha a mais. Esse pontinho aqui, ele já é equivalente a um ponto alto agora da minha segunda carreira. Eu vou laçar e vou fazer mais 4 pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. Então, 1, 2, todos dentro do mesmo espaço. 3 e 4. Fiz 4 pontos a mais e, contando com aquele pontinho inicial que nós fizemos, que é equivalente ao primeiro ponto alto, nós ficamos com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou puxar aqui o meu fiozinho para cima, vou vir aqui nessa correntinha desse primeiro ponto que nós temos, pegar a alcinha aqui por dentro da agulha, ó, por cima da agulha, e jogar minha agulha lá para trás, ficando essas duas alcinhas do ponto aqui. E eu vou colocar esta alcinha aqui na minha agulha. Agora, eu vou colocar o dedo aqui dentro e vou puxar esse fiozinho aqui para dentro. Então, ó, ponho o dedo aqui e passo esse fiozinho para cá. Ele vai fazer aqui os pontos ficarem assim, viradinhos. E a gente vai fazer esse ponto aqui como pétala. Então, aqui já temos a nossa primeira pétala. Entre as pétalas, nós vamos fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Laço, venho dentro do próximo vão, e aqui eu vou incluir mais 5 pontos altos. Então, 1, 2, todos dentro do mesmo lugar. 3, 4 e 5. 5 pontos altos, puxo meu fiozinho para cima, venho aqui agora na cabecinha do primeiro ponto, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na cabecinha do primeiro ponto, coloco, pegando a cabecinha, laço, aqui pego a laçadinha na agulha, ó, coloquem o dedo aqui para facilitar, porque ele empurra o fiozinho, e aí eu puxo o fiozinho aqui dentro. Puxei o fiozinho, agora eu puxo o fio do novelo para fechar. Fechei bem forte, agora sim eu faço as 3 correntinhas de separação. 1, 2 e 3. Fiz as 3 correntinhas, já laço e venho fazer a próxima pétala. Então, nós vamos fazer, essa é a sequência aqui da nossa segunda carreira, nós vamos fazer um total de 8 pétalas dessa forma. Então, 5 pontos altos, faz um fechamento da pontinha final com a pontinha inicial, e a gente faz 3 correntinhas de separação entre as pétalas. Cheguei ao final dessa carreira, então, com as 8 pétalas, já fiz as 3 correntinhas aqui de separação, então, ficou assim. E agora, nós vamos fazer o fechamento aqui atrás, onde nós começamos aqui o nosso ponto. Então, nós vamos fazer o fechamento aqui, faço ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo aqui, eu vou já puxar uma laçadinha aqui desse outro ponto,
E aqui eu vou laçar e fazer um ponto baixo e uma correntinha. Então, já iniciamos aqui a nossa terceira carreira. E nós vamos fazer, então, aqui dentro desse lugar, nós vamos fazer mais dois pontos altos incompletos. Então, esse ponto aqui já é equivalente ao primeiro, vou vir aqui dentro, trazer a laçadinha para cima, laço e vou tirar só duas e vou deixar na agulha, não vou tirar todas. Então, a gente fez aqui o ponto alto incompleto. Agora, eu vou laçar, vir aqui dentro, buscar a laçada, laço e tiro mais duas, seguro na agulha. Então, eu tenho aqui na minha agulha 3 pontos altos incompletos. Agora, eu vou laçar, tirar todas de uma vez. Fiz aqui essa primeira pétala com os 3 pontos altos incompletos, essa vai ser a nossa primeira quina. Então, aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou repetir essa outra pétala com 3 pontos altos incompletos e o mesmo fechamento. Então, laço, venho aqui dentro do mesmo lugar, laço, tiro duas, seguro. Laço, busco a laçada, laço, tiro mais duas, seguro. Laço, busco a laçada, tiro mais duas, seguro. Agora, ao invés de 3, nós vamos ter 4 laçadinhas, porque são 3 dos pontos, temos que ter 3 pontos, e mais a laçadinha do ponto anterior. Agora, eu laço, tiro todas de uma vez. Então, essa é a nossa primeira quina. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2, e vamos fazer aqui, no próximo vão, nós vamos fazer aqui 3 pontos altos completos. Então, eu laço, venho aqui dentro, vou fazer 1, 2, aqui são pontos completos, e 3 pontos altos completos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2, e vou repetir a quina aqui, nesse próximo vão, essa quina que a gente fez aqui. Então, eu vou fazer os 3 pontos altos incompletos, então, 1, 2 e 3 pontos altos incompletos, laço, tiro todas de uma vez. Vou fazer aqui 3 correntinhas de separação, 1, 2, 3, e vou fazer mais 3 pontos altos incompletos aqui dentro do mesmo lugar. 1, 2 e 3. Laço, tiro todas de uma vez. Fiquei, então, aqui com a minha segunda quina. Está ficando assim. Agora, eu faço 2 correntinhas de separação, 1 e 2, e venho novamente fazer os 3 pontos altos completos, que são os pontos da minha lateral. 2 e 3. Faço as 2 correntinhas e já repito a quina, igual a gente fez aqui. Então, vocês completem aqui essa sequência, esse mesmo motivo que nós já fizemos aqui. Nós vamos ter aqui agora a próxima quina, uma lateral, uma quina e uma lateral. E aí, eu volto com vocês aqui. Sempre entre os pontos, aqui, tanto do meio quanto a quina, são 2 correntinhas. E aqui são os pontos, os 3 pontos altos incompletos. E aqui, nesse intervalo da quina, a gente faz 3 correntinhas. Se ficarem com alguma dúvida, voltem aí para olhar o que a gente já fez. Cheguei ao final da minha terceira carreira, e aqui, ao invés de fazer 2 correntinhas para fechar, nós vamos fazer uma só. E essa última correntinha vai ser o fechamento que nós vamos fazer agora. Então, aqui na cabecinha onde nós fechamos todos os pontos, na cabecinha desse ponto aqui, nas 2 alcinhas, ó, aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui ela já ficou como a minha correntinha. Então, aqui, às vezes, ele pode ficar mais redondinho, ó. Vocês peguem aí o dedo para vocês conseguirem ver se ele ficou já certinho, quadradinho, e abram assim, que ele já vai ficar no formato do square. Agora, aqui é decisivo para que a gente faça o tamanho que a gente quer. A partir daqui, a gente vai definir o tamanho, se a gente quer maior ou menor o tamanho da base. Tá? A base é que vai nessa parte de baixo do vasinho que a gente tá pretendendo colocar. Então, por exemplo,
Essa daqui eu já fiz maior, então eu fiz ela com mais carreiras. Já usei aqui uma base maior, é para uma base maior, então, ó, eu já fiz aqui, eu parei de subir aqui nessa carreira, então, ela tem esse tamanho de base. Então, eu aumentei ainda aqui mais algumas carreiras. Aqui é por isso que a gente consegue fazer para qualquer tipo de vaso, o tamanho que vocês quiserem. Porque aqui nessa parte a gente ainda faz aumentos para que ela cresça a base e depois a gente para de fazer aumentos para fazer essa paredinha aqui que ela vai subir na lateral da planta. Então, essa daqui que eu fiz, ela é para vasinhos que são feitos em pote. Pote de palmito, pote de azeitona. Então, eles são potes de vidros. Então, eu fiz com esse tamanho de base. Daqui, eu já iniciei a subida. Então, ó, estão vendo que ele forma a paredinha? Ele fica assim, nesse formato, que é justamente o formato que cabe aqui o nosso potinho. Então, ela fica com essa parte de baixo aqui só desse tamanho. O resto é tudo paredinha que a gente já subiu. Então, eu parei de aumentar aqui nesse tipo de modelinho, que é o modelinho para vidro, mas se vocês estiverem fazendo para este tamanho, a gente para de aumentar a base embaixo aqui. A gente só vai começar a aumentar a paredinha. E se vocês estiverem fazendo para um vaso maior, por exemplo, que é o caso desse daqui que eu já fiz, que eu vou fazer agora com vocês para um vaso maior, aí a gente vai continuar fazendo aqui ó, os aumentos. Aumentando carreira por carreira. Esse square aqui, esse tipo de square, ele é infinito. Então, dá pra gente aumentar o tamanho que a gente quiser. Eu vou evoluir aqui mais essas carreiras, ó. Reparem que aqui, a partir daqui, eu já paro de aumentar. Aqui eu fiz aumento por mais 2 carreiras. Então, aqui é a carreira que a gente está, desse tamanho aqui. Como eu fiz com um fio menorzinho, ele ficou um pouquinho menor, o square. Mas eu parei nessa carreira aqui, ó, nessa primeirinha aqui, onde a gente forma o quadradinho. E aqui nesse modelinho eu cresci mais 2 carreiras, essa e essa. E a partir daqui eu vou ensinar, quando vocês finalizarem o tamanho desejado, a subir essa paredinha, que a gente vai fazer essa parte aqui, que ele só continua aumentando, tá? Sem fazer aumento nenhum. Então, aqui, se a gente fosse repetir, a gente somente repetiria os mesmos pontos que a gente tem aqui. Então, vamos supor que vocês estejam fazendo para esse modelinho aqui, que é o modelinho de vidro, onde a nossa base é pequenininha, desse tamanho. Dependendo do fio que vocês estejam usando, pode ser que seja maior ou menor, o do fio e da agulha e das laçadinhas de vocês. Mas ele tem aqui aproximadamente 9 centímetros. Não precisa ser exato o tamanho do vasinho, mas mais ou menos o tamanho do vasinho para que ele encaixe certinho. Então, aqui, esse square tá com 9 centímetros. Se a base que eu vou utilizar, ela tem 9 centímetros, então aqui esse tamanho já é o suficiente. Vou mostrar então aqui a continuação da carreira e eu sinalizo para vocês se vocês forem fazer o aumento ou sem o aumento, tá? Então, aqui, essa partezinha da primeira quina é igual para todo mundo, para quem for fazer aumento, para quem não for fazer aumento. Então, aqui, nós vamos passar, nós saímos aqui com o nosso fiozinho daqui, nós vamos laçar e vamos fazer mais um ponto baixíssimo só para chegar aqui no meinho. Chegamos no meinho, vamos puxar a laçadinha, fazer o ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui a gente já iniciou fazendo o primeiro ponto. Vou laçar e vou fazer os 2 pontos para completar os meus 3 pontos incompletos. Laço e tiro todas. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e mais outro ponto, outros 3 pontos altos incompletos, que são referentes à minha quina. Laço e tiro todas de uma vez. Então, fiz a minha primeira quina. A quina é igual para todos. Agora, a partir daqui é que a gente vai definir se a gente vai aumentar ou vai continuar. Se vocês forem continuar fazendo agora só subindo a paredinha, o tamanho já deu o tamanho certinho que vocês querem. Quero continuar com esse tamanho, quero já subir a paredinha igual essa.
Então, nós vamos fazer aqui agora 2 correntinhas, nós só vamos sequenciar, repetir a carreira anterior, exatamente igual, com a mesma quantidade de pontos. Então, faço as 2 correntinhas e eu vou fazer ponto sobre ponto aqui na lateral. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 2 correntinhas e volto aqui já para repetir a minha lateral. Então, a gente só vai repetir ponto sobre ponto. É uma cópia dessa terceira carreira que a gente fez. A gente só continua repetindo até a altura ideal. Então, aqui, ó, eu já tô na quina, é só continuar fazendo ponto sobre ponto. A quina a gente faz sobre a quina e os 3 pontos a gente sempre sobe sobre os 3 pontos, tá? Então, se a gente parar de fazer aumento, ela já vai começar a fechar, já vai subir aqui a paredinha igual essa daqui. Deixa eu deixar desse lado aqui para ficar mais fácil. Ó. Estão vendo? Ela já começa a fazer esse formatinho. Aqui ela fica desse jeito. Então, aqui se vocês forem fazer já do tamanho equivalente à sua terceira carreira. Agora, se vocês quiserem para um vasinho maior, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer as 2 correntinhas de separação, 1, 2, só que agora nós vamos fazer 2 pontos altos também aqui nesse espacinho. Então, 1 e 2. E vou fazer um ponto alto também sobre cada ponto. Então, vou fazer um nesse, vou fazer mais um nesse, mais um nesse. Cheguei no intervalinho de novo. Cheguei no intervalo, faço mais 2 pontos altos. 1 e 2. Já faço as 2 correntinhas e já começo aqui a quina. Então, aqui para que vocês entendam o que a gente fez aqui nessa carreira, a gente tá aumentando 4 pontos a mais por carreira. A gente sempre vai ter números ímpares, sempre, em todos os aumentos, os próximos aumentos. Porque a gente sempre vai aumentar 2 pontos dentro de cada vãozinho que vai se formando aqui. Então, eu tinha 3, agora eu tenho 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, sempre são os 2 a mais nesse vão, 2 a mais nesse vão e completo com os 3 que eu já tinha antes. Então, de 3 pontos eu passei para 7. Então, aqui agora eu só vou continuar fazendo a minha quina. Então, repito a quina, exatamente igual. Faço 3 correntinhas, mais os 3 pontos altos incompletos. Cheguei, finalizei a outra quina. Faço as 2 correntinhas de separação, não posso esquecer delas, tá? E cheguei no meu vão. Então, faço sempre antes as 2 correntinhas de finalização, antes de fazer aqui os meus 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Agora, eu completo com os 3 pontos altos, 1, 2 e 3, e mais 2 pontos altos, 1 e 2. Faço as 2 correntinhas de separação e já inicio novamente a próxima quina. Então, ó, vai ficando dessa forma, tá? Então, sequenciem aqui com esse padrão para aumentar mais essa carreira, nossa quarta carreira. Cheguei ao final, nós vamos fazer o fechamento exatamente igual. Então, depois que eu fiz aqui meus 2 pontos, eu vou fazer uma correntinha só, porque a segunda vai ser o fechamento aqui que eu vou fazer. Então, o fechamento eu vou fazer aqui sobre os pontos, onde a gente faz o fechamento da carreira aqui onde a gente faz o fechamento dos pontos aqui e faço ponto baixíssimo, assim. Concluí aqui, então, a minha quarta carreira. Então, vai lá agora, mede quanto deu. Aqui no meu, eu tinha 9 centímetros no primeiro square, agora eu tenho 12. Já deu aí o tamanho certo? A gente só vai fazer aqui agora as paredinhas do nosso square.
Agora, se ainda não deu, a gente vai continuar fazendo essas carreiras aqui, de aumento. Então, vou começar aqui a próxima, que a gente começaria normalmente, mesmo se a gente fosse parar. Então, faço baixíssimo, cheguei aqui no meinho e vou fazer a quina. Então, já começo aqui com a minha primeira quina. Os 3 pontos, 3 correntinhas e mais 3 pontos. 1, 2, 3 e fecho. Aqui agora, pra gente continuar, eu só vou repetir, então, essa última carreira que eu fiz, que é fazendo 2 correntinhas, mais 2 pontos aqui no vão, e agora eu repito um ponto sobre cada ponto. Então, eu fiz 2 aqui, agora eu vou fazer os 7 pontos, depois mais 2. Então, de 7 pontos que eu tinha nessa carreira, eu vou ficar com 11 pontos agora, na próxima, que são 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, assim, se vocês forem aumentar, vocês vão repetir a 4ª carreira, sempre fazendo dessa mesma forma. Então, a cada carreira nova, a gente ganha mais 4 pontos por lateral, que é só incluindo aqui os 2 aqui nesse vão, 2 nesse vão e completando aqui um ponto sobre cada ponto. As quinas permanecem exatamente iguais. E fazendo isso, nós vamos aumentar até o tamanho desejado, e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer assim que a gente atinge o tamanho ideal, para que a gente comece, então, a subir a paredinha do nosso suporte. Então, façam aí o de vocês, eu vou aumentar o meu aqui, esse suporte eu quero fazer bem maior, que eu quero fazer para um vaso grande. Então, vou completar o meu aqui e já volto com vocês. Então, só para mostrar para vocês, eu já fiz aqui, concluí a 5ª carreira, ficou assim. Só para falar quantos centímetros deu aqui no meu, lembrando que o de vocês pode ter variação, tá? Então, aqui no meu deu 15 centímetros. 15 centímetros é a 5ª carreira. Então, eu vou fazer mais uma carreira aqui. Cheguei ao final aqui da minha 6ª carreira. E ela ficou com 18 centímetros. E eu vou, agora, já fiz o tamanho ideal que eu quero. Se eu quisesse um pouquinho maior, era só continuar fazendo as carreiras no mesmo esquema. E aqui, eu já peguei aqui o vasinho que eu quero, peguei o pratinho do vasinho que eu vou colocar aqui em cima, então, olha, ele deu aqui certinho o tamanho que eu preciso. Que ele tem aqui, esse daqui, ó, 17 centímetros, um pouquinho coisa mais, mas mais ou menos uns 17 centímetros, então aqui ele está dentro do lugar onde eu pretendo que agora ele fique aqui a parte da base, tá? Então, isso é que é o importante pra gente saber. Ele precisa pelo menos cobrir aqui essa parte da base que a gente vai crescer a peça, porque vai ficar assim embaixo do vasinho. E agora, nós vamos começar a crescer a lateral, a parte das paredinhas aqui, a parte do lado. Deixa eu deixar aqui para vocês poderem ver. Então, assim, essa partezinha aqui que vai pro lado, e no caso aqui de quem fez apenas só sequenciando aquela primeira carreira, que ele subiu mais afunilado aqui, só com os 3 pontos, fica nesse trabalho. E o que subiu aqui eu subi ainda mais 2 carreiras depois dos 3 pontos, e esse daqui eu subi mais 3 carreiras. Então, esse foi com 2 carreiras e esse foi com 3 carreiras a mais. Agora, independente se vocês fizeram este ou este com 2, 3, 4, 5, agora a nossa sequência para subir a paredinha vai ser como eu vou mostrar para vocês aqui. No caso dessa daqui, a gente só sequenciou a carreira de número 3. Então, vale a partir da 4ª, tá? Então, é a paredinha a partir da 4ª carreira. Então, fiz aqui, terminei com uma correntinha. Vamos fazer o fechamento aqui, igual a gente estava fazendo. Vamos iniciar também igual estávamos iniciando. Vamos fazer a quina. 1, 2, 3, 1, 2,
3, 2 correntinhas. E agora, aqui, nós vamos parar, então, de fazer o aumento. Então, vamos parar de incluir os pontos, eu vou laçar e vou vir fazer direto o primeiro ponto. Fiz o primeiro ponto, agora eu preciso identificar onde estão meus 3 pontinhos do meio. Então, nesta carreira aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Nós vamos pular agora os 3 pontinhos do meio, independente se vocês estão nessa carreira, nessa ou mais, tá? A gente sempre vai pular os 3 pontinhos do meio para subir essa paredinha, independente da quantidade de pontos que vocês tenham aqui nas laterais. Então, assim, eu aconselho vocês fazerem isso, ó, vão contando, ó, pegam da pontinha do final, pontinha do final, da pontinha do final, da pontinha do final, e vai indo. Cheguei aqui, esses são os 3. Então, é aqui, a partir daqui que eu vou pular. Mesmo se vocês estiverem aqui ou aqui, tá? Ó, aqui a mesma coisa, vou pular aqui, os 3 estão aqui. Aqui também, vou pular, vou fazer esses pontos e pular esses 3. Então, sempre a gente pula os 3 do meio. E agora, aqui, eu vou continuar fazendo pontos altos até o meu marcador, para chegar ali no meio da peça, no meio da lateral, que é onde eu vou pular. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Eu tenho 15 no total. Se vocês tiverem menos ou mais, vocês façam aí pulando os 3 do meio. Aqui agora eu vou fazer uma correntinha. Vou pular 3 pontos, 1, 2, 3, e vou fazer o ponto alto aqui a partir do 4º ponto e continuar fazendo os meus pontos altos. A quantidade que eu tenho do outro lado inicial é a mesma que eu tenho aqui depois desses pontos que eu pulei. No meu caso aqui, eu tenho 6, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Então, ficou assim, ó. Percebam que ele já vai começar a fechar. Aqui eu vou fazer as 2 correntinhas, 1, 2. Vou fazer aqui a minha quina, vou completar aqui a minha quina. Faço as 2 correntinhas e começo de novo a próxima lateral, exatamente igual, gente. Igual nós fizemos nessa lateral, nós vamos fazer nessa outra lateral. Então, vou também marcar aqui, no meu caso, eu pulo 6, eu faço 6 pontos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no 7º é onde eu preciso parar e pular os 3 pontinhos, tá? Então, a nossa sequência é essa daqui, eu vou completar aqui para mostrar para vocês como ficou. Então, fiz o fechamento, o início, como a gente já está acostumado. Essa carreira, ela fica assim, porque ela já começa a fechar, então ela fica meio esquisitinha mesmo, mas é normal porque a gente está apertando, né? A gente parou de crescer a nossa peça. Então, a cada carreira, a gente aumentando, ela vai ficando certinha. Quando a gente para de aumentar, ela já começa a dar uma curvadinha, que é o esperado, que é o que a gente vai fazer agora para fazer as paredinhas. E aqui, gente, não tem segredo, a gente só vai repetir essa última carreira que a gente fez, essa primeira carreira da paredinha que a gente fez. A gente vai subir quantas carreiras a gente quiser para fazer essa parte da lateral aqui do nosso vasinho. No meu caso aqui, eu fiz aqui a base até essa daqui e eu subi por 2. Ela ficou um pouquinho mais para cima, mas aqui a gente faz a altura no tamanho que a gente quiser também. Então, quantas carreiras mais a gente achar necessário aí para que o vaso fique seguro aqui dentro, que fique bonitinho e seguro. Então, pega o vaso aí de vocês, vai colocando ele aí. Ó, deixa eu já colocar meu pratinho aqui, ó, para mostrar para vocês. Então, ó,
Aqui vai o vaso e a gente vai crescendo tanto que a gente quiser para deixar ele bem seguro e firme, aparecendo um pouquinho do vaso, se a gente quiser, ou não, cobrindo tudo com de crochê mesmo. Aí aqui vocês podem decidir também. Então façam aí o de vocês na altura desejada, apenas repetindo essa parte que a gente faz da paredinha aqui. Então, se vocês fizeram aqui, no meu caso aqui, a minha lateral, as quinas são sempre iguais, mas na minha lateral eu trabalhei com 6 pontos, uma correntinha e 6 pontos. Se vocês fizeram aí com menos, trabalhem na quantidade que vocês fizeram. Com mais, também a mesma coisa. Menos ou mais, a gente vai repetir essa carreirinha que nós acabamos de fazer. Eu fiz a próxima aqui para vocês verem. Então, eu só repeti, só que ao invés de pular aqui os 3 pontos de antes, a gente só vai fazer a correntinha sobre a correntinha. Então, é só repetição mesmo dessa última que a gente fez. Terminei de subir aqui. Eu optei por subir aqui 3 carreiras, para mim já ficou num tamanho ideal. Já virando ele assim, ele já ficou de um tamanho que me agradou. Então, aqui eu subi 3 carreiras dessa carreira onde a gente para de fazer os aumentos e faz só a parte da paredinha, que é a lateral aqui do nosso suporte. E agora, nós vamos fazer o fechamento final, e para o fechamento final, eu vou utilizar uma agulha um pouquinho menor, estou utilizando aqui uma 3,5, então, vou puxar o meu fiozinho, aqui também eu fiz apenas uma correntinha. E agora, aqui no lugar onde a gente sempre faz o fechamento, eu vou pegar aqui de trás pra frente, vou puxar meu fiozinho aqui pra trás e vou voltar meu fiozinho aqui por dentro dessa correntinha. Agora, eu pego esse fiozinho e vou passar aqui por dentro por trás desse nozinho que nós temos aqui, desse ponto do lado de cá, porque aí ele faz um fechamento, ó, fica bem certinho. E a gente puxa o fiozinho pra cá pra ele não ficar na frente do espacinho que a gente tem. E esse fiozinho aqui, só vou esconder aqui por dentro dos fiozinhos pra fazer o acabamento. Toda vez que a gente for necessitar fazer um acabamento, nós vamos fazer dessa forma aqui. Eu vou ensinar pra vocês aqui o acabamento, para que toda vez que precisar fazer esse arrematezinho, a gente faça dessa forma. Então, ó, escondi ele pela parte mais volumosa, não tem um lugar certo para esconder, a gente só esconde numa parte onde a gente consiga deixar o fiozinho não aparente, e sempre pelo lado de dentro. E agora, a gente vai passar a cola. Aqui eu estou utilizando a cola Pega Mil, secagem rápida. Eu vou passar um pinguinho aqui onde meu fiozinho está saindo. A secagem dele é bem rapidinha. E aqui agora eu corto esse fiozinho e cubro aqui para tampar. Dessa forma não aparece, fica perfeitinho o nosso acabamento, ó. E agora nós vamos fazer a alça aqui da nossa peça, as alças de pendurar. Eu fiz assim, olha como ficou lindíssimo desse efeito aqui. Eu já fiz aqui 3 alças e agora eu vou fazer uma junto com vocês. Então, a gente faz uma alça para cada ponta que a gente tem aqui. Nós temos 4 pontas, então a gente faz uma para cada ponta. Então, eu já fiz essas 3 aqui e vou fazer essa daqui junto com vocês. Então, nós vamos utilizar aqui a agulha número 5, que é a agulha que a gente estava utilizando. Se vocês estiverem utilizando outra numeração, façam com a mesma numeração. Porém, agora, aqui eu estava trabalhando com um único fio. Como eu estou fazendo para um suporte bem maior, então, eu estou fazendo esse daqui mais largo, eu vou fazer a minha alça com fio duplo, para que ela fique mais grossa, mais forte. Porque a gente consegue colocar uma planta maior e fica mais firme, ela fica mais grossa e ao mesmo tempo fica mais bonita, porque é uma peça maior, então ela não fica aquela alça tão fininha. Se vocês estiverem fazendo para suportes menores, como são os outros suportes que eu mostrei para vocês, como esses outros aqui que eu fiz, que são menorzinhos, que é para colocar, ó, vasinhos menores, aí sim aqui eu trabalhei apenas com um único fio. Então, olha a diferença que fica de um fio para 2 fios.
a espessura. Aqui é o mesmo fio, só que aqui eu fiz com 1 e aqui eu fiz com 2. Então, para peças grandes, eu recomendo que vocês façam aí utilizando 2 fios a alça. E se for fininho, assim, for uma peça menorzinha, dá para vocês fazerem com um único fio, que fica bem delicadinho. Então, ó, esse daqui eu fiz com um único fio. Ó, como fica bem delicadinho. Esse outro aqui dessa outra cor, eu também, ele é um pouquinho maior. Aqui eu fiz seguindo aquela única, né? E aqui eu já ampliei um pouquinho, porém ainda, mesmo assim, ainda é pequenininho, para um vaso menor, que é para um vaso desse tamanho aqui. Esse vasinho aqui que eu fiz, que tem aproximadamente aqui 11 centímetros na boca dele, eu fiz também com um único fio, tá? Então, esse daqui, que vai ser para um vaso maior, eu vou utilizar 2 fios. E como que eu estou fazendo? Eu estou pegando um fio aqui da parte de dentro do meu novelo e outro da parte de fora. Assim, eu consigo usar 2 ao mesmo tempo, utilizando um novelo só. E agora, para começar, eu vou pegar aqui no meinho, para fazer a alça, no meinho da minha pétala. Vou laçar, vou puxar essa laçadinha aqui para cima, vou passar por cima do outro fio. E aqui eu não vou deixar ela tão apertada, tá? Essa laçadinha. Eu vou laçar e passar por dentro. Então, fiz aqui um ponto baixo. Eu não aperto muito essa laçadinha, porque nós vamos usar essa lateral aqui dessa alça. Venho aqui do lado, ó, posso deixar o fiozinho aqui pro lado pra gente fazer o acabamento depois. E aqui eu vou fazer outro ponto baixo. Então, eu laço e tiro as duas novamente. Agora, nós vamos usar esta alcinha aqui desse primeiro ponto baixo que a gente fez. Então, a gente vai virar um pouquinho assim de ladinho, vamos pegar esta alcinha do ponto baixo. Então, ó, ele está aqui. Eu vou pegar essa alcinha do ponto baixo aqui, vou laçar, vou puxar essa laçadinha aqui pra cima, ó. Trago ela aqui pro meio. Aqui agora eu laço e tiro as duas da minha agulha. A partir daqui, nós vamos começar a pegar essas duas alcinhas que vão aparecer aqui na lateral. Só que para pegar, eu vou dar uma viradinha nelas, eu não vou pegar vindo com a agulha para cá, ó. Dá uma viradinha, quando ela estiver assim, você segurando assim, aí a gente pega, passa por dentro de um e passa por dentro da outra. Aqui eu tenho 2 fios juntos, tá? Se vocês estiverem trabalhando com um fio, nós vamos ter apenas 2 laçadinhas aqui, ó. Pensem que aqui, ó, equivalente a um fio, equivalente a um fio. Então, aqui eu tenho 4 fios, porém, são 2 laçadinhas. Se vocês estiverem trabalhando com um fio só, vai ter um só aqui. Aqui agora eu laço, passo por dentro, tiro aqui das duas e trago pra cima. Fiquei com 2 na agulha, laço e tiro as duas. Estou com uma na agulha, dou aquela viradinha, ó, tenho os 4 fios aqui, que são as 2 laçadinhas. Venho aqui, ó, deixo a agulha escorregar aqui para baixo, peguei as 2 laçadinhas, laço, trago para cima, aqui pro meio, fiquei com 2 na agulha, laço e tiro as 2. Gente, parece complicado, mas não é, super simples, é só pegar aqui o jeitinho de fazer. E aí, a gente vai virando a peça, a gente precisa ir virando, porque ela vai começar a querer enrolar. E aí, fica mais fácil se a gente vai deixando já ela mais certinha. Então, ó, terminei de fazer aqui, tô com uma laçadinha, venho aqui, escorrego a minha agulha aqui por dentro das 2 laçadinhas. Aí, eu viro e agora aqui eu subo, trago a agulha pra cima, fico com as 2, laço e tiro, ó. Escorrego a agulha aqui pra baixo, viro, laço, trago pra cima, laço, tiro as 2, escorrego a agulha pra baixo, subo, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro as 2. Escorrego a agulha, trago a laçada, laço, tiro as 2. Então, ó, já embolou de novo. Já preciso virar aqui a minha peça
para endireitar. Tá? Então, é só isso. Eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho, só para vocês pegarem aqui, ó, e ela já vai ficando, ó, bem bonitinha, já no formato certinho, ó. Venho aqui pegando as duas. Se a gente faz esse movimento, ela fica mais fácil, já fica mais encaixadinho os pontos aqui, ó. Laço, tiro as duas, ó. Vou fazer um pouco mais rapidinho para vocês verem que é bem simples conforme a gente vai pegando o jeito. Vai ficando rápido e é simplesinho. É só o comecinho mesmo que é mais pra gente entender qual é o fio que a gente tá pegando, mas é simples, gente. Deixa eu puxar um pouquinho do meu fio. Ó, já enrolou de novo, já vou desenrolar. Aqui eu tô com duas na agulha. Então, laço, tiro as duas, fico com uma. Agora sim, desço, escorrego, viro, laço, puxo a laçada aqui por dentro, fico com duas, laço, tiro as duas. Então, ó. Vou fazer aqui mais rapidinho, só para mostrar para vocês que conforme a gente pega aqui a prática, ele vai que vai. E ele dá um efeito super lindo. Essa alça fica muito linda. Se vocês ficarem com alguma dúvida, volta aí o vídeo, mas é bem simplesinho mesmo de fazer. Ó, já vai ficando assim. Então, aqui eu vou terminar de fazer a minha. Nós vamos subir aqui até a altura desejada para que a gente coloque a alça aqui na nossa planta. A minha, aqui eu vou falar para vocês em centímetros quanto que eu subi essa alça. Uma delas a gente vai fazer um pouquinho maior, que é aqui onde eu coloquei o marcador, que nós vamos fazer esse fechinho aqui. Então, essas daqui eu já deixei um pedacinho aqui pra gente fazer a ligação aqui. Então, uma eu já fiz um pouquinho maior. E agora eu estou fazendo aqui essa daqui que eu vou fazer nesse tamanho das outras que eu já tenho. Deixa eu falar pra vocês quanto que eu deixei aqui em centímetros. Eu subi aqui 44 centímetros. E essa daqui que tem a mais, que é a que a gente vai fazer aqui a voltinha, ela ficou com, deixa eu ver ela inteira aqui pra vocês, com 62 centímetros. Então, ela tem aqui 8 centímetros a mais que essa voltinha aqui que a gente vai fazer. Para mim, 8 vai ser suficiente, ó, ela vai ficar com esse ganchinho desse tamanho. A menorzinha, ela ficou com um ganchinho desse tamanho. Terminei de fazer a última, então, no mesmo tamanho. Eu vou deixar um pedacinho e eu vou finalizar aqui onde ela termina com apenas um único na agulha. E eu vou deixar um pedacinho para acabamento, vou cortar aqui o fio. E agora, nós vamos fazer a união, ó, deixei em todos assim, esse pedacinho de fio. Nós vamos fazer aqui a união e o fechamento das quatro partes. Então, essa parte aqui é a parte que eu tenho essa partezinha maior. E aqui eu só preciso tomar cuidado para não deixar os fios torcidos. Então, depois que eu puxei aqui o meu fiozinho, cortei, eu vou puxar ele aqui pra fora. Assim, vai ficar assim. E agora, eu vou colocar aqui, segurar a minha matriz, né, que é a parte, essa daqui que eu tenho maior. Ó, nós vamos colocar assim. Vamos deixar ela aqui de frente. Aqui eu olho certinho para que ela não fique torcida. Então, aqui eu vou colocar ela de frente, vou segurar aqui. Deixar aqui as pontinhas para mostrar para vocês. E aqui embaixo, ó, tô me certificando de que ela tá bem esticadinha, tá, gente? A mesma coisa aqui, ó, o lado da frente da peça, deixo ele pra frente. Então, ó, logo aqui a do meio, já vou pegar esse daqui da lateral e vou colocar aqui do lado. Então, ó, deixei ele retinho aqui. Na hora que eu for colocar, elas vão estar viradas pro lado certinho.
Essa daqui também tem os fiozinhos aqui, vou puxar meu fiozinho pra fora. Puxei meus fiozinhos pra fora. E aqui onde eu coloquei o marcador, que é do mesmo tamanho que todas as outras, aqui eu já vou puxar ele. Então, aqui eu coloco ela de lado, porque essa daqui vai estar de assim e essa daqui vai estar de lado. Eu coloco ela aqui no formato que ela precisa ficar mesmo. E agora, com a ajuda da agulha, eu vou passar ela aqui por dentro, onde eu tenho o marcador. Porque é aqui que ele vai, que a gente vai prender essa parte aqui. Aqui é exatamente do mesmo tamanho que as outras. Então, aqui, coloco no sentido, deixo aqui no sentido certinho, vou passar aqui por dentro do meu fio, tem que passar aqui os 2 fiozinhos. Passei os 2 fiozinhos aqui por dentro. Antes de prender, estica, só se certifica de que ela tá certinha, ó, pra não ficar virada. Ó, ela acabou virando, ó. Por isso que eu falo, tomem cuidado aqui no momento de colocar, para que ela fique certinha. Que a gente prendendo ela certinho, ó, depois fica mais fácil. Então, ó, esse é o sentido que ela precisa ficar. Então, já passei meu fiozinho pra dentro, acertei, e agora eu só vou passar aqui por dentro novamente, eu vou voltar ele aqui por dentro. Ó, pode ser aqui do ladinho. Vou passar pra cá. E aqui, por dentro de um fiozinho, eu vou puxar um fio só, pra eu poder dar um nozinho. Passo um fiozinho pra cá. Então, prendi bem aqui o sentido dela certinho. Vou dar 2 nozinhos. Feito isso, agora eu vou prender o outro lado. Então, aqui tá a parte reta, esse meu outro lado, aqui no sentido certinho, ele vai ficar assim. Ó, um vai ficar de frente, uma vai ficar de frente pra outra. E aqui a mesma coisa, vou passar por dentro. Não tem um lugar certinho pra gente passar, tá, gente? A gente só prende aqui abaixo de onde a gente tem o marcador. A gente só precisa que ele fique preso bem firme. E agora eu vou prender a última parte aqui também. Da mesma forma. Agora, essa pontinha que eu tenho, eu vou colocar aqui um pouquinho antes do marcador. Então, aqui eu já posso tirar o marcador. Que era o meu lugar onde eu ia prender, para situar todos do mesmo tamanho. E agora, aqui eu vou prender essa pontinha, ela vai ficar um pouquinho antes desse volume maior que a gente tem. Porque na hora que a gente for enrolar, a gente não faz mais um volume aqui em cima. A gente faz um volume aqui para que ele fique um pouco mais equiparado. Então, aqui, ó, estou com eles aqui. Então, aqui um pouquinho antes é que eu vou prender também da mesma forma. Aqui eu vou colocar a agulha lá por dentro. Vou passar por dentro de alguns, ó. Posso passar um pouquinho dentro desse, um pouquinho dentro do outro. Também não tem um lugar certo. Pra sair aqui no meio. Sair aqui no meio, vou puxar meu fiozinho lá pra dentro. Então, ó, assim. Estão vendo que eu coloquei ele antes do volume maior aqui. Então, ó, ele está pra cá e o volume dos 4 pra cá. Então, a gente vai de encontro aqui com as pontinhas. Esses fiozinhos não tem problema a gente deixar eles aqui. Se vocês quiserem, vocês podem até fazer um acabamento, escondendo eles por dentro. Mas agora, na hora que a gente for enrolar, a gente vai deixar eles aqui também pra fazer um pouquinho. Pode deixar ele aqui, ó, pra fazer um pouquinho mais de volume quando a gente for deixar eles aqui pra essa parte de cima. Então, aqui eu passei o fiozinho por dentro, agora eu tenho que voltar o fiozinho.
todos presos, fiozinhos todos aqui. Esses fiozinhos, então, a gente vai usar agora para fazer um volume maior aqui nessa partezinha inicial. E agora aqui nós vamos separar um pedaço de fio para que a gente enrole igual um tassel. Agora é a definição de como vai ficar os nossos cordões. Então, aqui agora, façam os ajustes, ó, coloquem a peça bem certinha, para que todas as alças fiquem viradas para o sentido correto que elas têm que ficar. Então, essa daqui, uma de frente para outra, essas daqui centrais do meio, ó, não estão dobradas, elas estão retas, não estão enroladas. E essas daqui, elas têm que ficar aqui para o sentido lateral. Então, ó, mesmo que ela esteja mais molinha, assim, ó, a gente arruma aqui agora, essas daqui, uma de frente para outra. Todas aqui na mesma altura, vou ajustando aqui para que ela fique aqui certinho. Peguei a posição certinha aqui, então é assim que eu vou prender. E aqui, esse daqui a gente vai ajustar no sentido do que a gente dobrou. Então, ela tem que ficar virada pra cá. Esses fiozinhos a gente pode deixar aqui pra cima, como a gente tem um volume menor, aqui só tem 2 e aqui a gente tem 4, a gente pode deixar eles aqui pra cima. E agora, nós vamos fazer o mesmo esqueminha como a gente prende o tassel. Nós vamos pegar aqui uma pontinha de fio, independente se vocês estiverem usando um fio ou 2, é assim que a gente vai fazer. Nós vamos pegar um fiozinho, vamos fazer assim, um U. Assim. Vamos pegar aqui esse fiozinho e vamos colocar aqui onde nós vamos iniciar para prender. Então, ó. Deixo aqui o uzinho para baixo e esse fiozinho tem que ficar aqui para cima, para que a gente prenda depois. Que a gente puxe ele para esconder o fiozinho final. Então, ó, deixo ele aqui, ele precisa ficar pelo menos aqui, para cima de onde eu vou começar e para baixo de onde eu vou terminar. Então, eu vou descer ele um pouquinho mais, porque eu vou fazer mais ou menos aqui e mais ou menos aqui, que eu vou amarrar o meu fio. Feito isso... Ó, segurem bem aqui, e aqui a gente já vai começar a enrolar aqui de cima. Então, ó, posso colocar o dedo aqui, e essa primeira enroladinha, ó, passo aqui por baixo, essa tem que ser bem apertadinha. Então, aqui, ó, vou passar por cima desse fiozinho que eu deixei aqui para acabamento. Aqui, só cuidado para vocês não se confundirem com os outros, porque os outros nós vamos cortar. Então, deixa para um lado e o outro para o outro, tá? Se vocês quiserem, podem até, ó, como a gente já não vai mais passar por cima, vou cortar esses outros aqui para não atrapalhar. E esse daqui é o fiozinho que eu vou fazer o encerramento. E aqui agora, nós vamos fazer bem apertadinho esse primeiro ponto, assim, essa primeira laçada, e ó, vou passar por cima. Aqui onde a gente tem esse volume menor, eu posso passar 2 vezes o fiozinho sobre o mesmo lugar. Então, ó, passei e aqui eu já posso, ó, soltar. E cada laçadinha que eu vou dando voltas. Eu vou puxando bastante. Então, ó, dei a volta, puxo bem. Vocês estão vendo como ela aperta? Para que ela fique bem bonitinha. Então, ó, apertei bem. Vou dar mais uma volta aqui. Puxo bem. E aqui o ideal é que a gente sempre deixe essa laçadinha retinha, não uma sobre a outra. Não é dobrada, não ondulada. Quanto mais retinho a gente conseguir deixar, mais bonitinho vai ficar aqui o nosso trabalho. Então, ó, fiozinho, se vocês estiverem usando duplo igual eu estou usando, desenrola ele para que ele fique retinho. E vou descendo. Tô chegando aqui na minha parte mais volumosa, e aqui eu já não vou passar um fiozinho em cima do outro, porque aqui eu já não preciso mais passar um fiozinho em cima do outro. E aqui essa parte é importante porque ela ajuda a manter as alças também fixas, presas aqui, saindo do mesmo conjunto. Então, fica super bonitinha ela saindo do mesmo lugar.
Então, aqui é importante que a gente também passe aqui pelo começo das alças. E aqui apertem bem, estão vendo que ela está ficando nivelada? E essa parte aqui toda está reta. Ela não está, aqui nessa parte mais volumosa, ela não tá mais larga, sabe? Fazendo como se fosse um cone, abrindo pra cá. Então, aqui é importante que a gente aperte bem forte. Aqui, meu fio já tá começando a enrolar e eu já fiz aqui um tamanho considerável. Deixa eu ver quantos centímetros aqui eu já fiz para falar para vocês. Eu já fiz 4 centímetros. Então, aqui já tá bom para mim. Já passei por cima das alças, elas já estão bem presas. Eu já posso cortar o fio. Então, ó, todas as minhas alças, eu preciso me certificar disso, de que elas estão todas aqui para dentro já dessa parte que eu prendi bem forte. Agora, eu vou colocar, ó, trago pra cá, vou colocar ela dentro dessa argolinha que eu deixei. Tá? A argolinha tá aqui, eu vou pegar esse meu fiozinho e vou deixar o fiozinho agora aqui pra cima. Então, ó, não solta esse dedo aqui que tá segurando onde ela terminou. Coloco aqui dentro do outro dedo, tá? Então, a argolinha tá aqui. E agora, eu vou puxar esses fiozinhos aqui, que são os fiozinhos, esses daqui. São os fiozinhos que a gente deixou aqui da argolinha. Esses dois aqui são dessa parte ainda aqui, que a gente fez o acabamento. Então, agora, ó, nós vamos fazer assim, eu vou puxar suavemente esse fiozinho, que é o fiozinho que vai puxar minha argolinha, e ele vai esconder o meu fiozinho lá pra dentro. Então, ó, aqui arruma o meu fio, deixo bem esticadinho antes dele entrar. Estão vendo que ele já está começando a entrar? Entrou. Ó, deixa esse fiozinho agora aqui pra baixo, posso soltar. E aqui eu vou segurar com o dedo levemente para que eu sinta o fio subindo, para que eu não passe com esse fiozinho pra fora. Então, ó, ele tá passando aqui por dentro, não posso sair com essa pontinha pra fora. Ela precisa ficar escondida aqui dentro, então ela está escondida aqui dentro já. E agora eu já posso cortar, então, as pontinhas do meu fio. Vou cortar essa. Já posso cortar todas essas outras, que são do acabamento, aqui das minhas alças. Agora eu já posso cortar. Pronto, cortei. E agora eu já posso cortar essa daqui também, que é do meu fiozinho, que agora ele está escondido. Pronto. E agora já temos aqui essa parte pronta. Olha como ficou linda. E olha como fica perfeitinho para segurar aqui o nosso suporte. Aqui eu já fiz o acabamento do fiozinho. Esse acabamento e qualquer outro que a gente ainda tiver para fazer, nós vamos fazer com a ajuda de uma agulha menor. Então, aqui eu estou utilizando a agulha 3,5 para fazer esse acabamento, mas pode ser qualquer outra agulha que vocês tenham aí. Nós vamos esconder o fiozinho. Então, primeiro eu vou dar um nozinho nele, para que ele fique bem preso. Então, vou passar por dentro de um fiozinho, um único fio. Isso se vocês estiverem trabalhando com 2. Se vocês estiverem trabalhando com um só, vocês podem abrir o fio também, para dar 2 nozinhos para ele ficar mais firme, tá? Essa pontinha. E agora sim, depois que eu dei 2 nozinhos, eu vou esconder pela parte de dentro essa pontinha. Sempre que a gente precisar esconder, a gente sempre esconde por dentro do trabalho. E eu vou passar aqui, escondendo o fiozinho. Então, vou levantar o meu fio aqui, vou passar um pinguinho de cola aqui, onde ele está saindo. E agora eu já posso cortar o fiozinho e esconder aqui por dentro do fio minha pontinha. Olha como fica perfeitinho, não dá pra ver. E suporte pronto, olha só como ele ficou maravilhoso. Olha só os detalhes desse suporte, gente, como ele ficou lindíssimo. Essa alça é linda. Aqui embaixo ele é lindo e ele vai ficar com esse detalhezinho aqui embaixo do vaso. Ó, que lindo. Ele faz esse relevinho aqui, ó.
embaixo do nosso vaso. Coisa mais linda. Bom, ele ficou, então, esse maior aqui com um total de 24 centímetros. E aqui, de altura, de uma pontinha até a outra, dessa pontinha aqui, inicial, esticando ele todo, nós ficamos com 70 centímetros desse suporte. Então, esse daqui ficou com 70 centímetros de altura, que é o suporte maior, com mais carreiras. Esse daqui pequenininho, que a gente consegue colocar o potinho, que ele é mais alto, inclusive, para segurar o pote. Deixa eu ver aqui. Aqui, aqui a gente só vai conseguir ver a medida total aqui dessa abertura, que ficou com 11 centímetros de abertura. Ele forma esse copinho mesmo para segurar, né? Aqui, ele ficou com 48 centímetros de altura. Lembrando que esse daqui eu usei o mesmo fio, olha como dá diferença se a gente faz com 2 fios essa alça. Olha como ele fica bem mais delicadinho perto desse. É mais para planta mesmo, se a gente deixar para uma planta menorzinha esse daqui mais delicadinho, para uma planta maior precisa desse daqui que também fica delicado, mas ele fica mais robusto. E esse daqui que eu fiz com outro fio, todo o material, gente, eu estou deixando na descrição. E, ó, não se apavorem se por acaso ele virar pra dentro. Se a gente subiu ele certinho e acontecer isso, é só a gente, ó, virar que ele fica certinho, tá? O importante é montar ele certinho, porque se ele virar depois, a gente consegue só desvirar. Então, de largura, esse daqui, ele ficou com 18 centímetros e de altura ele ficou com 60 centímetros. Esse daqui eu também usei um fio, olha como ele ficou também super lindo. E aqui os detalhes desse, os detalhes do pequenininho também. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado aqui dos nossos suportes. Espero que enfeite muito a casa de vocês, que vocês presenteiem. Já deixe um comentário. Obrigada por ficar comigo. Beijos e até o próximo vídeo.